A paz do Senhor Jesus a todos vocês, nossos queridos irmãos em Cristo, podem estar conosco nesse momento, aqueles irmãos em Cristo, aqueles que nos veem através da internet, que o Senhor esteja ali abençoando ricamente, poderosamente a cada um. Nesse dia 20 de julho de 2025, nosso terceiro domingo do mês, nosso culto ao nosso Deus, e damos graças ao nosso Deus e nosso Pai por mais esta preciosa oportunidade que Ele nos dá, também da santa presença do Espírito Santo em cada uma dessas vidas, e porque podemos estar aqui reunidos em comunhão para compartilhar a palavra santa do Senhor. Então vamos inicialmente orar ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nosso sublime Criador, maravilhoso Salvador, Deus Consolador, tem estado conosco em mais uma semana, abençoando a cada um desses teus filhos, no ir, no voltar, no estar, e tem nos guardado. O Senhor é Deus fiel, não falha, não falta, e tudo está debaixo do teu querer e da tua vontade, e tudo está no controle de tuas santas e misericordiosas mãos. Te agradecemos, ó Pai, com nosso coração, nosso entendimento, as nossas forças, por toda a semana que tem se passado. Adversidades vieram, mas o Senhor nos concedeu superar todas, e chegamos aqui com saúde, com alegria e com paz no coração, porque confiamos na Tua presença e ela é real. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos a Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, falando com o nosso coração, a cada um desses que nos veem neste momento, ó Pai amado, para que cada um possa ser edificado, cada um possa se alegrar na Tua palavra santa, para que cada um possa crescer na fé em ouvir a Tua santa palavra. Capacita-nos, Senhor meu Deus, para esta obra preciosa. A cada um dos Teus santos, nós te pedimos a Tua presença, que o Teu Espírito Santo aceite o nosso louvor, e também atenda à súplica de cada um. É no nome de Cristo Jesus, nosso soberano Salvador, e nós te pedimos as Tuas bênçãos e nós te agradecemos, ó nosso Deus. Amém. Então, amados, conseguimos, pela graça do nosso Deus, chegar até ao terceiro domingo do mês, e aqui estamos reunidos com alegria no coração de ter esses irmãos que sempre têm sido fiéis e estarem conosco, o que nos incentiva a permanecermos na palavra do nosso Deus. Hoje o nosso tema é a graça eficaz, esta graça maravilhosa e muitas vezes é incompreendida, mas vamos tentar aqui falar algo sobre a graça do nosso Deus para conosco e que pode ser que alguém não saiba, então possa ser acrescentado algo à nossa vida. O nosso texto, são vários textos que poderiam servir para esse tema, mas eu escolhi o livro de Tito, Epístola de Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, então depois de 2 Timóteo. Texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. Um versículo apenas, mas um versículo bem conhecido e muito significante. Assim está escrito: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Então, é para que ninguém fique de fora. Por isso, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que será que significa, então, esta frase maravilhosa? Vamos aqui, daqui a alguns minutos, querendo Deus, compartilharmos juntos esta palavra do nosso Deus para cada um de nós nesta noite. Os hinos da nossa harpa cristã, temos 2 hinos da harpa cristã, o hino de número 205 e o 116. O hino 205 tem por título Graça, Graça, e fala sobre a graça do nosso Deus, e o 116 também tem uma parte do coro que fala pela graça de Jesus, livre estou. E é uma dos atributos da graça,
de nos tornar livres. Então, 205, para quem conhece este hino. Louvamos ao Senhor juntos. Ok? 1, 2, 3. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A graça que nós podemos dela participar. Ela chegou até nós, a graça do nosso Deus chegou até nós por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E já louvamos com algumas verdades que nós cremos e estão contidas nesse hino e realmente fazem parte da nossa vida. E é no nome de Cristo Jesus. O segundo hino, hino de número 116, Livre Estou. Amém? 1, 2, 3. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou,
livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Pela fé, todos nós, aqueles que cremos, podemos dizer: livre estou do pecado, principalmente, acima de todas as coisas. O Espírito Santo nos concede esta maravilhosa presença de nos advertir sobre tudo aquilo que é errado aos olhos do nosso Deus. Então, livre estamos de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, agradeço ao nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos. Esta semana que tem se passado, o Senhor tem nos abençoado e somos gratos a Deus, a saúde, as forças, o alimento e o pão de cada dia, o ar que respiramos, tudo aquilo e todos os benefícios do nosso Deus a cada um dos nossos servos, dos teus servos. Nós sabemos que o Senhor tem abençoado ricamente, temos ouvido e também temos visto. E mais uma semana esta presença do nosso Deus. E gostaria das orações dos irmãos, tantos esses que estão conosco, aqueles que nos veem pela internet. Que o Senhor possa estar nos concedendo saúde e forças para permanecermos nesta batalha e que o Senhor é aquele que fará todas as coisas possíveis que para nós, muitas vezes, fisicamente, e não conseguimos resolver. E nós temos entregado na mão do Senhor e Ele tem resolvido e entregamos ao Senhor através da nossa oração. E podemos ouvir testemunhos que o Senhor é aquele que tem feito maravilhas através da oração. Por isso, peço as vossas orações em nosso favor, em favor do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos e dos servos do Senhor aonde estiverem, para que possamos estar sendo abençoados pelo Senhor. Gostaria de ouvir também aqui a presença dos irmãos que estão conosco, os irmãos que nos veem e que têm estado nos auxiliando. Amém, pastor. Graças e paz. Amém, pastor. Também só agradecer a Deus pela semana. O Senhor nos deu um tempo precioso de férias. Podemos ir e voltar na segurança, então realmente agradecer a Deus por todo o cuidado. É muito bom viajar. É também muito bom estar de volta. Eu além de estar de volta para casa. Fomos com segurança, voltamos com segurança. Então, agradecer a Deus por esse tempo precioso que tivemos em família. Ainda reitero a consideração pela vida do tio Osvandir. Ele teve que retornar ao hospital, ele tinha tido alta, mas ele tornou a ter um sangramento na garganta, precisou ser de novo internado. O quadro ainda é estável,
Mas o tratamento de câncer realmente, infelizmente, não é um sprint, né? É uma bela de uma maratona. Então, tem uma caminhada pela frente. O Senhor cuidou até agora e queremos que Ele vai continuar a cuidar. Então, somente reiteramos a motivação pela vida do tio. A irmã Renata tem algum pedido? Hoje estou só eu para cá, pastor. Ah. Irmão Carlos. Paz do Senhor a todos. Também quero agradecer, né? Boas notícias, graças a Deus marcaram o batismo da minha esposa, né? E estamos orando para ver onde estamos congregando e creio que Deus está trabalhando com os corações dos irmãos também, né? E agradecer pela semana, pelo trabalho, as dificuldades, né? O calor, né? A distância que eu tenho de trabalhar agora, mas graças a Deus trabalho, que outro dia eu estou pedindo trabalho, né? Então a gente tem que reconhecer, né? E também pela vida do meu filho, e principalmente, irmãos, podem pelo meu visto, né? Nós estávamos aqui mexendo com a papelada toda, preenchendo um monte de burocracia necessária, né? Eu vou ter que fazer uma troca de visto, né? E peço que os irmãos estejam orando, né? E que seja feita a vontade do Senhor, assim como Jesus nos ensinou a orar, né? E também o profeta Samuel disse, né? Eu estava com essa palavra de reflexão, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito grato, irmão Carlos. Nishimura Kyodai. Obrigado, Tashimasu. Boa noite. Bom dia. 梅雨明けしてちょっと急に暑くなったんで、体調不良がまだ続いています。肩が結構痛いんですけど、薬をちょっと飲んでだいぶ効いてきたみたいで。ありがとうございます。なんとかいけると思います。感謝感謝します。本当に。ありがとうございます。Obrigado. Obrigado. A minha cunhada, o vosso pedido de oração, por gentileza. Paz do Senhor para todos. Paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Meu marido disse que está com dor, que ele tem essa dor, né? Faz alguns meses. Ele tomou remédio durante uma semana e ele não é tipo não tem Sim. e né? Todo dia ele não sei português. Então vamos orar. Não temos. Tipo, né? Até, Sim. e tá melhor. Mas Amém. por causa do calor, né? Ele tá assim. Mas apetite ele sempre tem, graças a Deus. E Deus tá nos cuidado. Aleluia. Graças E vai continuar. Gratidão. Glória a Deus. Gratidão. Aleluia. E gostaria que eu orasse pelo Japão, né? Amém. Brasil e todos os países, né? Todos, né? Jesus. E tudo mais. Aleluia. Né? Então vamos. Irmãos das igrejas, perseguição e pelos nossos familiares. Amém, Jesus. Então, lembre-se dos pedidos de oração desses nossos irmãos em Cristo que estão neste momento, aqueles que nos veem pela internet também. O Senhor atenderá ao pedido de cada um. Nós temos certeza de que o Senhor é um Deus sempre presente. Você sabe que na semana passada saímos daquele tempo chuvoso que fala Tsuyu, né? Tsuyu aqui. Então, já estamos em pleno verão mesmo, né? Um verão bem... Então, 33 graus agora. Aqui em Tóquio. Anderson de Almeida. A paz dos irmãos. Paz do Senhor Jesus, amados. Graças a Deus, essa semana foi uma semana abençoada. Aleluia. Calor, tem dado graça pra gente aqui, né? Conseguindo voltar tudo ao normal. Até aqui, também trabalhou diferente, como a gente fala. Graças a Deus, Deus tem graça, dando graça pra gente aqui, né? E aqui pela semana que vem,
Domingo que vem, sim, estarei dando um pouco de irmão que vem, mas O senhor abençoe. vem na volta. Sim. Feriado aqui, para dar saída. Amém, Jesus. Esse é meu pedido de oração. Ok. Ei, Kutamaro? Já tá pensando na começou? Trabalhei. Graças a Deus. Mas é normal, na verdade, né? Tá voltando aos poucos. Né? A gente espera que essa semana já comece a melhorar. Né? Essa semana melhoradinha, né? Mas era dessa semana que essa semana que vai entrar. Eu pedi o mesmo do Anderson, né? Pedi pra você no domingo. Então, foi, né? Exato. Quero pedir oração. Importância. Já foi. Tem que ter compatibilidade, então vai continuar o processo. Jesus. E então a gente pede oração por isso e pedimos pelos pais, pelo grande aqui. Aleluia. Ele é fiel. Muito grato. Irmãos, muito grato, irmãos. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Aleluia. Eu também só tenho que agradecer a Deus por tudo e por todos. E eu gostaria que orasse por um pastor, amigo nosso, que nos ajudou muito aqui no Japão. Ele está com câncer de pâncreas, tem menos de 1 ano de vida, né? Realmente um pastor ainda jovem, na fase dos seus 50 para 60 anos. Uhum. Deus sabe, né? Sim. E pela pessoa que seguimos a amizade, o Yokozawa. Amém. E também com meia roupa hoje, porque ontem participei da Brazilian Days lá em Tóquio, em Yogi Point. Estava com 36 graus de temperatura, mas tinha vento, né? Mas você fica naquela estrutura porque haja calor, né? Com meia roupa hoje. O pai vai estar irritado. Orar pela... Mas graças a Deus, Deus tem nos permitido continuar esse trabalho. Faz 10 anos que eu participo, né, desse trabalho. E tivemos 5 pacientes ontem, atendemos 5 pacientes. É um trabalho muito gratificante. Amém. Vamos orar para que o Senhor conceda esta graça maravilhosa também. Estar sempre presente ali com aqueles que trabalham em favor da saúde daqueles que estão lá e vão lá. Então, o evento realizado uma vez por ano, aqui em Tóquio. Então, o Senhor é Deus fiel. Vamos buscar a presença do Senhor para que Ele possa, a sua infinita misericórdia e graça, estar abençoando a cada um desses pedidos. Aqueles irmãos que pedem a presença do Senhor, a restauração, a renovação, a cura, também a solução de uma dificuldade, de um problema. Todos esses irmãos que nos veem pela internet, não sabemos, mas continuem e perseverem buscando ao Senhor. Ele é fiel, Ele não falha, não falta, e a graça do Senhor é eficaz e não nos deixará decepcionados. Vamos permanecer confiantes no Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ó soberano e amado Deus, Tu criaste e formaste todas as coisas, e todas as coisas lhe estão sujeitas e lhe obedecem, ó soberano Pai. Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Remidor, nosso sumo sacerdote e pastor está à tua destra, ó Deus, e o Senhor tem, e é do teu conhecimento, todas as coisas, tudo debaixo do teu controle. A doença, para o Senhor, nada é, porque o Senhor é aquele que pode restaurar, renovar, dar vida e vida em abundância, ainda que a medicina diga que alguém tem alguns dias, alguns meses ou alguns anos, mas o Senhor é aquele que tem já determinado os dias da vida de cada um dos teus filhos, ó Pai.
Por isso, não será o homem que vai determinar, mas é o Senhor quem determina os dias de cada um de nós sobre essa terra. Assim, sobre esse pastor que passa por essa dificuldade de saúde, pedimos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, restaurando, restabelecendo, renovando a saúde e as forças, e dando, Senhor meu Deus e Pai, compreensão e sabedoria nesses momentos difíceis. Também aos familiares do nosso irmão Melvin, que o Senhor sabe das dificuldades daquele teu filho, mas o Senhor tem restaurado, tem renovado, e a batalha é cruel, Senhor meu Deus, contra uma das doenças mais temíveis pelo homem. Ó Senhor, mas para o Senhor nada é impossível, ó Senhor. Entregamos em tuas santas e preciosas mãos os pedidos do nosso irmão Melvin, abençoando o lar, a família e o local de trabalho, ó Senhor, a qual o Senhor tem abençoado, nós temos certeza. Também ao nosso irmão Nishimura, que o Senhor o continue abençoando, guardando, protegendo, livrando, assim como a minha cunhada, que o Senhor continue neste momento, em todos os momentos da vida deste casal, guardando-os, protegendo, Senhor meu Deus. Também pela nossa nação, pelo Brasil e pelos países onde os teus filhos estiverem, ali dependemos da tua presença para que cada um deles tenha paz, pois é nosso dever orar em favor das autoridades constituídas segundo está na tua palavra santa. Alcança, Senhor meu Deus, a cada um dos nossos familiares que não conhece a Cristo. Ó Pai amado, em favor do nosso irmão Carlos, o Senhor já tem dado a vitória, a sua esposa será batizada em breve, e isto é uma bênção de tuas santas mãos, é a tua graça maravilhosa em favor deste casal. Ao nosso irmão, o seu local de trabalho, também saúde e forças para que ele possa permanecer. Ó Senhor, ajuda na resolução desta dificuldade, deste problema encontrado para conseguir permanência neste país. E o Senhor estará, com certeza, fazendo aquilo que para o homem é impossível. Mas nós daremos louvor, honra e glória ao teu nome santo por tua mão forte, trabalhando em favor do nosso irmão Carlos, para que obtenha o novo visto. Igualmente ao seu filho, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando ele ali no Brasil, em todos os passos daquele casal, com aquela criança, o Senhor ali esteja abençoando por amor e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Ao Anderson e a Keiko, por mais uma semana que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem renovado, ó Senhor meu Deus, as horas de trabalho deles, e o Senhor estará completando esta obra na vida deste casal. Dai saúde e forças a Keiko, igualmente ao Anderson, para que possam trabalhar com alegria no coração e cumprir as horas de trabalho, ó Pai amado. Em favor do nosso irmão Alexandre Bonetti, da irmã Luzinete e dos familiares que lá estão, ó Senhor, a qual a nossa irmã tem um cuidado especial, igualmente aos irmãos em Cristo da igreja onde os nossos irmãos congregam, Senhor esteja ali abençoando a cada um segundo a tua graça, concedendo, ó Senhor meu Deus, sabedoria, discernimento e a presença do teu Espírito Santo, para que possam estar continuamente servindo na casa do Senhor, como já de muito tem feito este casal. Igualmente aos familiares da irmã Luzinete, alcança os pais, ao irmão, à irmã, aos familiares, aquele jovem, ó Senhor, que o Senhor tem dado bênçãos naquela vida, naquele lar, naquelas famílias. Aos nossos irmãos em Cristo, que nos veem pela internet, alcança o Pai poderoso em cada um desses que nos veem e que o Senhor esteja resolvendo cada dificuldade, cada problema. O Senhor é poderoso para fazê-lo. Se precisa da cura, o Senhor tem. Se precisa da resolução da dificuldade do problema, também está em tuas mãos. Continue e permanece conosco, Senhor meu Deus, aqui, abençoando os nossos filhos, os nossos netos, Senhor meu Pai, e aqueles a qual nós temos contato, nós temos relacionamento. O Senhor dê a solução para cada um. Aquela pessoa que conhecemos, que o Senhor esteja completando, Senhor meu Deus, o desejo e a obra do nosso coração, para que ele seja mais uma alma preciosa levada aos pés de Cristo Jesus. É no nome do nosso Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos as tuas bênçãos, soberano Deus, e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Jesus.
Muito grato, meus queridos irmãos. Então, temos a certeza de que o Senhor é poderoso para fazê-lo. Esse irmão que não tem uma idade avançada, mas foi acometido desse câncer, desta dificuldade, a qual muitos temem, mas nós sabemos que o Senhor estará com ele, pois também já serve ao Senhor já desde muito. E vamos permanecer confiantes nesta graça maravilhosa do nosso Deus. Então, hoje, nós temos esse texto maravilhoso de a graça eficiente, a graça eficaz, a graça que não falha, que não falta, que não faz nada pela metade, mas esta graça completa a obra de Deus na vida de cada um de nós. E o nosso texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, esta graça de Deus, que nós já sabemos que é um favor imerecido, um favor que não merecemos, mas recebemos com alegria e buscamos receber ainda mais. Esta graça do nosso Deus, sem a qual nós não podemos viver nem sobreviver. Tudo depende da graça do nosso Deus. O nosso ar que nós respiramos é pela graça do nosso Deus. Todo o nosso corpo está funcionando, sim, é pela graça, é um milagre do nosso Deus. Porque quantos aqueles que não conseguem ouvir direito, ver direito, andar direito? Então, se nós podemos fazer todas essas coisas, por que não agradecer ao nosso Deus por esta graça derramada na vida de cada um de nós? Então, vamos louvar ao Senhor sempre e sempre. E aqui neste capítulo, não no versículo, o apóstolo Paulo fala sobre vários grupos de pessoas que estão na igreja, no início do capítulo. Então ele fala de idosos, de mulheres idosas. Eu me refiro do capítulo, do início do capítulo, do versículo 1 deste capítulo. Então ele fala de jovens, também fala aos escravos. E ele também fala para Tito. Então, para Tito, Paulo adverte para que Tito seja exemplo para todos os jovens que estão na igreja. Então, ele tem essa incumbência de agir dessa forma. E, assim, a Igreja de Cristo é formada por pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. Então, ele inclui jovens, idosos, mulheres idosas, mulheres que devem ensinar as mulheres mais jovens, aos jovens e aos escravos e a todo o trabalhador. Então, na igreja desse tempo e na igreja atual, ela é o local onde se reúnem pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de mais conhecimento, menos conhecimento, de mais cultura, menos cultura. E conhecer a graça de Deus é realmente muito importante, pois ela é a base da nossa salvação. Pela graça, sois salvos. Está escrito. Então, esse favor que o Senhor nos concede, a qual chamamos graça, é uma palavra que esta graça, que vem do Deus Todo-Poderoso, é encontrada apenas no cristianismo. Existe um número não infinito, mas um número tão grande de religiões, mas somente no cristianismo é que existe esta palavra graça, e que para nós deve ser muito importante conhecermos o que significa na nossa vida, onde ela atua na vida de cada um de nós. Então, a graça de Deus nos dá a certeza de sermos salvos, sem termos que fazer algum sacrifício. Pela graça é que nós somos salvos. Não há necessidade de fazer sacrifício
para nos conduzir à salvação. Ou também não precisamos possuir algum mérito para poder alcançar a salvação da nossa alma. Sabemos que não é por mérito e sim pela graça. Então, se nós não temos mérito nenhum diante dos homens, ou mesmo diante de Deus, o que nós dificilmente teremos, méritos para alcançar a salvação, eu me repito. Então não há e não podemos fazer nada para que possamos ser salvos, nem sacrifícios e nem méritos, ainda que alguns possam ser grandes homens de Deus, mas dependem também pela graça, da maravilhosa graça do nosso Deus. Então, o Evangelho da Graça justifica o pecador arrependido. Ele é um pecador, mas ele se arrepende. Mas esta mesma graça condena o homem sem fé. Por quê? Aquele que não crê. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer, esta mesma graça condena. Ou seja, aquele que não crer será condenado, ou algumas versões já está condenado. Então, esta graça, ela justifica cada um dos pecadores que reconhecem o seu erro, o seu pecado, e se chegam até Cristo. Mesmo que ele seja uma pessoa que não tenha fé, uma pessoa que ainda não se arrependeu, não? Mesmo que ele tenha boas obras, ele vai depender da graça salvadora do Senhor Jesus. Então, ele pode ter muitas obras em favor dos pobres, dos menos favorecidos, mas isso não vai levar ele à salvação. Isso é uma consequência da salvação, não a causa da salvação. O Evangelho da Graça é para justificação do arrependido. E é esse Evangelho que nós proclamamos, não somente para aquele que se arrepende, mas ele é para todos, segundo nós sabemos e nós lemos, porque o Senhor quer que todos se arrependam e se convertam em todos os tempos e em todas as épocas. Devemos nos lembrar disso. Anteriormente a nós, posteriormente a nós, todos deverão ser alcançados. Então, somente com o sacrifício do Senhor Jesus, nosso Redentor, é possível justificar o homem. Isto é, o que significa o Senhor Jesus nos justificou. Ele nos tornou justo diante de Deus. Então, quando o Senhor Deus, nosso Deus, olha para cada um de nós, ele vê a justiça que ele aplicou sobre Jesus Cristo, não sobre nós, não sobre mim. Porque se ele aplicar a justiça sobre cada um de nós, não estaríamos aqui. Então, assim, a graça de Deus nos salva da morte eterna. O que é morte eterna? A morte eterna é a morte espiritual, também chamada morte espiritual. Não é a morte do corpo, essa quase todos vamos ter. A não ser que Cristo Jesus volte agora, hoje. Então, esta é a morte espiritual, aquela que é o afastamento eterno da presença de Deus. Então, vamos estar sempre confiantes na presença do Senhor, para que nunca venhamos a perder a nossa fé, a cairmos da graça, como está escrito, e nos afastarmos de Deus. Então, devemos estar sempre confiando na presença do Senhor, e Ele estará sempre conosco. Então, a graça de Deus nos salva da morte eterna,
e também nos permite sermos chamados filhos de Deus. É pela graça, não é porque merecemos, nem por nenhuma outra razão. Porque está escrito, o Senhor Jesus, e somente Ele, nos torna possível sermos chamados filhos de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Infelizmente, segundo a palavra de Deus, é desta forma. Então, sem esta graça, sem ela, nós não temos direito à vida eterna ao lado do Pai Celestial. Precisamos da graça para a nossa salvação e a nossa vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ao lado do nosso Deus e Pai. Vida eterna todos têm. O ímpio, o roubador e todo tipo de homem maligno também terá vida eterna, mas não ao lado do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, se não for através de Cristo Jesus. Não há outra forma que a palavra de Deus nos revela. Então, quando aceitamos receber a maravilhosa graça de Deus em nossa vida, ou quando alguns dizem querem receber a Cristo no seu coração, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo Jesus no nosso coração, nós aceitamos o seu sacrifício vivo em nosso favor. Então, quando aceitamos isso, nós aceitamos receber a maravilhosa graça de Deus em nossa vida, através de Cristo Jesus. Isso nos traz um mundo novo de bênçãos, e não apenas a salvação da nossa alma. O Senhor não está preocupado mais com as bênçãos materiais. Não, ele está preocupado. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, como eu. Mas não para que ele veio buscar para que eu tenha vida e vida em abundância. Assim como teve muitos e muitos homens de Deus. Tiveram bênçãos, vida e vida em abundância, mas deixaram este mundo para ir, muitos registrados na palavra do Senhor, para ir morar com o Senhor, para sempre e eternamente. Amém. Então, aceitar esta graça maravilhosa, permitir que essa graça de Deus trabalhe na nossa vida, eu e você, nós temos que permitir. O Senhor não fará nada em que nós não venhamos a permitir, principalmente em se tratando das bênçãos do Senhor, porque todas elas virão pela graça do nosso Deus. Então, são bênçãos na nossa vida. E nós podemos contar aqui. O nosso local de trabalho é uma bênção. Como disse o irmão, está muito calor, está muito quente. Mas é uma bênção. Tem muito serviço ou tem pouco serviço, mas é uma bênção. Então, essas bênçãos não têm a ver com a nossa salvação. A nossa salvação é uma bênção maravilhosa acima de todas essas. Essas vêm juntamente com a nossa salvação. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram réu da justa punição de Deus. Quantos anos eles viveram antes de cometer pecado? Não sei. Eu, pessoalmente, não sei. Então, eles eram para viver eternamente ali. Mas esta punição do pecado, deste casal, levou eles à morte física e à morte espiritual. Mas nós sabemos que, da mesma forma, quando nós pecamos, nós estamos sujeitos à ira de Deus e à punição eterna, porque o preço do pecado é a morte. Sim, mas é a separação de Deus. Não é só esta morte física. Então, nós sabemos que isso foi o que aconteceu com os anjos que pecaram, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Assim está escrito, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segundo escreveu o apóstolo Pedro.
Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, ele não poupou. Antes, lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, nós sabemos que aqueles anjos que pecaram, imediatamente se tornaram sujeitos à ira e à punição eterna de Deus. É uma justiça de Deus que devemos sempre nos lembrar. Então, assim como Adão e Eva não morreram imediatamente, porque o salário do pecado é a morte. Então eu já teria morto já antes de nascer. Porque nós sabemos que nós nascemos em pecado. E o pecado passou desse casal, Adão e a sua esposa Eva, passou para toda a humanidade. Mas, assim como Adão e Eva não morreram imediatamente após pecarem, nós sabemos, eles não morreram imediatamente, até hoje, muitos pecadores continuam a ter vida por muitos anos, apesar de merecerem a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que acontece? Eles continuam a ter uma vida por muitos anos, a cada um de nós, que também somos pecadores de uma forma ou de outra, nós continuamos a ter uma vida, e uma vida com alegria na presença do Senhor, devido à presença do Senhor, mas nós não, nós merecíamos a morte, mas ainda nós desfrutamos das bênçãos de Deus em nossa vida, nesta vida presente. Qualquer um desses irmãos que estão conosco, aqueles que nos veem pela internet, com certeza tem várias bênçãos para contar, mesmo cometendo pecados. Aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não queria fazer, esse eu pratico. Ou seja, o pecado. Já está escrito. Paulo assim nos disse. Então, como pode ser, como pode alguém ser pecador e receber as bênçãos de Deus? Por quê? Isso somente é possível pela graça de Deus para com todos. Pelo texto que nós lemos e pelas evidências, as muitas evidências registradas na palavra de Deus. Como pode eu ser pecador e ainda receber as bênçãos de Deus? Ou nós não cremos que Deus tem um cuidado especial daqueles a qual ele chama de filhos? Todos os filhos do nosso Deus têm recebido das bênçãos do Senhor, ainda que cometam pecado. Não é praticar o pecado, cometer o pecado. Então isso somente é possível pela graça de Deus para com todos. Essa graça que permite as bênçãos inumeráveis e que não fazem parte da salvação. Estou falando de bênçãos de pessoas que, por exemplo, não conhecem a Deus. Tenho um exemplo no meu local de trabalho, como eu sempre falo, é um ateu declarado, zombador das coisas de Deus, e tem saúde, tem um lugar para morar, tem benefícios deste mundo. E por que o Senhor faz isso? Por causa da graça de Deus para com todos. E se nós, servindo a Deus, não receberíamos essas bênçãos do Senhor, muito mais, com certeza, não? Então, isso é aquilo que nós sempre devemos pregar e sempre devemos confiar na graça de Deus para conosco. Então, muitos, por exemplo, muitos pregadores continuam a pregar a palavra de Deus, mesmo que cometendo erros e pecados. O pregador não comete pecado. Se ele não cometer pecado, ele está no lugar errado. Porque ele é pecador, ele está sobre essa terra, ele comete algum tipo de pecado diante de Deus. Mas ele continua, o Senhor permite que ele continue pregando a palavra do Senhor, mesmo que cometa erros, falhas e pecados. Mas a graça de Deus permite que ele continue a proclamar a salvação
e somente há em Jesus Cristo. Isto é uma graça maravilhosa, inexplicável para o mundo que não conhece a salvação em Cristo Jesus. Também, né? Porque o Senhor concede bênçãos a pessoas que não merecem. Ou seja, para aqueles que nunca serão salvos. Eu não sei se essa pessoa que eu mencionei vai ser salva. Escarnecedor, zombador, e temos muitos exemplos em todos os lugares do mundo. E que muitas vezes, né, são levados para a eternidade e nunca forem salvos. Muitos morrem com um tiro na cabeça de 1 segundo para o próximo segundo. Não deu tempo dele fazer nada. Então, essas pessoas, eu sempre fico lembrando dos assaltantes, dos criminosos que tem no nosso país. Quantas pessoas eles não matam? E o Senhor permite que ele continue matando outras pessoas. Por quê? Ou seja, por que o Senhor concede ainda a sua presença na vida dessas pessoas? Primeiro, porque o Senhor é longânimo e não quer que ninguém se perca e seja condenado. O Senhor não se agrada de forma nenhuma na morte de um ímpio. Mas, como nós, o ímpio também perece. Então, ele ainda é paciente e quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso ele vai dando mais tempo. A pessoa se conhece a Cristo, se afasta de Cristo e volta à vida no mundo, do mundanismo, de todo tipo de pecado, e um pouquinho mais lá para frente, ele volta e se firma na palavra de Deus até que o Senhor o leve. Então isso existe, sim, existe. Então ele é paciente, ele é longânimo, ele é benigno, ele é bondoso. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas que todos, em todas as épocas, em todas as partes do mundo, cheguem ao arrependimento dos seus pecados. Então, ele permite que todos os pecadores tenham a oportunidade de se arrepender. Assim como foi na primeira vez que alguém falou de Cristo para mim, que eu falei, aceito Jesus e fui para a igreja, de forma nenhuma, passaram-se alguns anos. Então, se ele não fosse longânimo, eu não estaria aqui junto com vocês hoje. Então, ele permite que todos, quer sejam maus, quer sejam bons, se é que existe algum bom, como o Senhor Jesus disse, só um que é bom, que é Deus. Mas ele permite que todos os pecadores tenham esta oportunidade maravilhosa de chegar a receber a graça eficaz do nosso Deus, de se arrepender para obter a salvação, que é pela graça divina. E segundo, também Deus é bondoso para com os ingratos e maus, está escrito. Aqueles que recebem bênçãos do Senhor, mas dizem, não, isso foi porque eu sou forte, isso foi porque eu tenho muito dinheiro, isso foi por causa disso, daquilo e de todas as coisas que tem neste mundo. Ou seja, são ingratos, não reconhecem que tudo vem do nosso Deus. E os maus, em toda a sua forma de malignidade. Então isso acontece para que o Senhor possa ser glorificado. Ele é bondoso para com os ingratos e maus, porque isso leva ao nome do Senhor seja glorificado. Assim está registrado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 21. Eu creio que nós lembramos desta passagem onde um jovem rico vai buscar a presença de Jesus. E depois de uma conversa, assim está escrito no versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O que foi que ele fez? Seguiu Jesus? Não. Não. Por quê? Ele escolheu os tesouros da terra. Ou seja, ele rejeitou a graça de Deus. E temos outros exemplos registrados em muitos lugares deste mundo,
onde pessoas rejeitaram esta graça do nosso Senhor Deus através de Cristo Jesus. Não foi somente este jovem rico. Infelizmente, isso continua e vai continuar acontecendo. Então, nessa oportunidade, nós sabemos que o Senhor Jesus estava dando uma nova oportunidade para um jovem rico ser salvo. Mas ele rejeitou. Como eu disse, na minha vida também não foi a primeira vez. Quantas vezes eu rejeitei, e tem gente que sabe. Mas a graça do Senhor o Senhor foi fiel e a sua graça chegou até nós. E em terceiro, a graça de Deus aplicada de forma especial e sublime é a sua graça salvadora, que vem através do sacrifício vivo do Senhor Jesus realizado na cruz do Calvário. Não tem maior graça do que essa. Podemos ter saúde? Mas um dia ela vai terminar. Podemos ter bens materiais? Mas um dia nós vamos deixar isso aqui tudo para trás, para outros desfrutarem dele. Mas a graça maior, essa forma especial da aplicação da graça de Deus na vida do pecador, é através do sacrifício vivo do Senhor Jesus realizado na cruz do Calvário e não a outro. Então, por esta graça revelada no Calvário, Deus salva e justifica o pecador, tornando-o filho de Deus. E quando nós recebemos essa graça eficaz, ela nos faz morrer para os nossos pecados. Então, João Batista pregava o arrependimento. Então, e a conversão. Então, arrependimento é morrer para os nossos pecados. Sem a graça, não poderei fazer nada. Vou continuar pecando. Mas pela graça e converter. Então, é o que João Batista pregava. Arrependei-vos e convertei-vos para que a graça do Senhor seja abundante na vida de cada um. Então, esta graça é que nos faz também ressuscitar com o nosso Redentor e tomar posse da vida eterna. Tudo isso é pela graça. Não somos merecedores de tomar posse da vida eterna. Não, de forma nenhuma, a não ser através de Cristo Jesus. Então, desta forma, libertos da escravidão do pecado, pela graça especial concedida por Deus para cada um de nós, pecadores, não teremos mais sobre nós o poder do pecado. O pecado vai continuar? Vai. Eu vou continuar pecando? Vou. É para pecar? Não. Mas o pecado não terá mais domínio sobre nós. O pecado não mais nos dominará. Se vamos pecar, corremos aos pés de Jesus imediatamente e pedimos o perdão. Perdoa-me, Senhor, falhei mais uma vez. Então, o Senhor ama igualmente, extraordinariamente, profundamente, por causa do amor incondicional de Cristo Jesus. O Senhor nosso Deus nos ama por causa do amor incondicional de Cristo Jesus. É incondicional. Não tem outra explicação. O Senhor ama igualmente ao mais fraco dos seus discípulos, como ama aquele que é mais espiritualmente maduro. Não pensa que o Senhor vai ama mais aquele que está no topo da hierarquia dentro de uma igreja e menos aquele que está no último degrau, de baixo, na hierarquia de uma igreja. Não, ele ama igualmente a todos, do mais fraco ao mais espiritual, aquele que está já espiritualmente maduro, porque ele não faz acepção de pessoas. Podemos tirar isso também desse versículo que nós lemos. E essa é a compaixão espontânea de Deus para conosco, fracos pecadores. Então, embora a nossa salvação seja baseada na obra redentora e mediadora de Cristo, a nossa fé que faz essa salvação chegar até nós. Como é isso? A nossa fé é o instrumento que o Senhor utiliza para nos proporcionar a salvação. Sem fé, eu não vou chegar à salvação. Por quê? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça
a verdade e a salvação vieram por Cristo Jesus. Bem, então, eu aqui tomei como conclusão dois versículos que todos conhecem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz é com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé e a esta graça na qual estamos firmes e vamos ficar firmes segundo a vontade do Senhor. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, essa é, com certeza, a nossa certeza de que a graça do nosso Deus está conosco, nos acompanhando, e devemos permanecer firmes na graça, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Então, desculpa, eu falei, então esse versículo está em Romanos capítulo 5, no versículos 1 e 2. Tendo sido justificados, pois justificados pela fé. Então, é o instrumento que o Senhor nos requer de nós. Se não tiver fé, será difícil agradar a Deus, como está escrito. Então, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele, porque esta graça maravilhosa chegou a todos esses, aqueles que têm estado conosco, aqueles que não podem estar conosco, aqueles que nos veem pela internet e a todo o pecador. Ó Senhor Deus justo, santo e bom, esta graça maravilhosa tem nos alcançado sem merecermos. Temos sido abençoados aonde quer que nós estamos, aonde quer que nós formos. Esta graça nos acompanha e nos concede esta maravilhosa certeza da salvação que há em Cristo Jesus, e Ele é aquele que pagou o preço dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas falhas, dos nossos erros. Permanece com esses teus filhos, ó Pai, abrindo o coração e entendimento para compreender cada vez mais a abundante graça de Deus Pai através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te pedimos a tua presença, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém, Senhor Jesus. Que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus, pela graça de Jesus. Amém. Senhor, Deus os abençoe, irmãos.